A neblina matinal pairava sobre as ruas do porto como um véu cinzento, amortecendo o som dos passos apressados e o clangor distante dos elétricos que subiam a encosta da ribeira. O cheiro de pão fresco, quente e crocante, misturava-se ao aroma salgado do Rio Douro, que corria preguiçosamente abaixo das pontes de ferro, suas águas refletindo a luz difusa do amanhecer em tons de prata e cinza. Catarina, com seus 34 anos, caminhava pela calçada molhada, o casaco de lã cinza apertado contra o corpo esguio, os cabelos castanhos soltos balançando ao vento frio que soprava das margens. Seus olhos verdes, geralmente brilhantes como as águas do rio em dias ensolarados, estavam nublados por uma suspeita que crescia em seu peito como uma erva daninha, enraizando-se em cada pensamento. Ela não contará a ninguém que instalara um microfone escondido no carro do marido, Francisco, ao ouvir a gravação naquela manhã. Sentada sozinha no escritório de sua casa, o choque a atravessara como um raio, paralisando seus músculos, acelerando o coração em um ritmo descompassado que ecoava nos ouvidos como um tambor de guerra. A voz de Francisco, seu marido, soava baixa e conspiratória, quase reconhecível, enquanto falava com uma mulher desconhecida. Ela não pode saber. Amor, o dinheiro da herança é nosso agora. Minha mãe arranjou tudo. A Catarina acha que está seguro, mas já transferimos para as contas offshore. Catarina parou no meio da rua, o ar preso nos pulmões, o coração martelando como as ondas que batiam contra as margens do Douro em dias de tempestade. O mundo ao redor parecia desfocado, as fachadas coloridas das casas e beirinhas, amarelas, azuis, rosas, borrando em uma paleta desbotada, como se a realidade tivesse perdido sua nitidez. O microfone, um dispositivo minúsculo escondido sob o painel do Volvo preto reluzente que Francisco insistira em comprar com o dinheiro da família, capturara cada palavra com uma clareza cruel, como se o universo quisesse garantir que ela não tivesse escapatória. Por quê, Francisco? O que mais você esconde? E quem é essa mulher? Pensou ela, os dedos tremendo ao pausar o áudio no celular, a tela brilhando com uma luz fria que contrastava com o calor da raiva que começava a borbulhar em seu peito. Mas, externamente, Catarina permaneceu impassível, o rosto sereno como as estátuas de granito na sé do porto, os lábios fechados em uma linha firme. A calma era sua armadura, forjada em anos de silêncios engolidos, perdas enterradas, uma resiliência que ela cultivara como uma videira resistente no solo pedregoso do Minho. O carro estava estacionado na garagem subterrânea do prédio onde ambos trabalhavam. Francisco como engenheiro em uma firma de construção que erguia arranha-céus envidraçados na zona nova da cidade. Catarina como arquiteta em um estúdio pequeno, onde projetava casas sustentáveis com uma paixão que contrastava com a frieza dos números que dominavam o setor. Ela instalara o microfone por uma desconfiança crescente, alimentada por discussões sobre finanças que sempre terminavam em respostas evasivas de Francisco, seus olhos azuis desviando dos dela como se escondessem algo pesado. É só o estresse do trabalho, amor, dizia ele, com aquele sorriso que outrora encantara, mas que agora parecia uma máscara de cera derretendo sob o calor da verdade. A gravação confirmava o pior. O dinheiro da herança era a herança de Catarina, deixada pelos pais falecidos em um acidente trágico anos atrás, um fundo que ela confiara a Francisco para gerenciar, acreditando na promessa de um futuro seguro juntos. E Dona Amélia, a sogra, estava no centro disso tudo, uma viúva rica com cabelos grisalhos impecavelmente penteados e olhos castanhos que pareciam enxergar através das pessoas, manipulando as cordas como uma marionetista experiente. Enquanto caminhava para o estúdio, o som dos seus sapatos ecoando nas pedras molhadas, Catarina mergulhava em memórias que doíam como cortes frescos. Sua infância no Minho era um quadro idílico à primeira vista, campos verdes salpicados de flores silvestres, rios cristalinos onde ela nadava nas tardes quentes de verão, o cheiro de pão caseiro saindo do forno de lenha da casa dos pais. Mas a tragédia tingira tudo de cinza. Seus pais, agricultores modestos que cultivavam milho e vinhas, morreram quando ela tinha 16 anos, em um acidente de trator que a polícia classificara como negligência mecânica. Catarina sempre suspeitara de algo mais. O trator era novo, e seu pai, meticuloso, nunca descuidava da manutenção. Foi um acidente. Querida, não procure fantasmas onde não há, dissera o delegado, mas os olhos dele desviavam-se, e Catarina, mesmo adolescente, notara. Órfã,
Foi criado por uma avó idosa, Dona Rosa, cujas mãos calejadas contavam histórias de trabalho árduo. Seja forte, Catarina. A vida não dá segundas chances, dizia a avó, enquanto tricotava a luz de uma lamparina. A ferida mais profunda. A solidão que a moldara em uma observadora silenciosa, desconfiada de promessas fáceis e atenta aos detalhes que outros ignoravam. Aos 18 anos, Catarina escapou da vila, mudando-se para Coimbra com uma bolsa surrada cheia de sonhos frágeis e economias de anos colhendo uvas sob o sol escaldante. Estudou a arquitetura na universidade, trabalhando como empregada em casas ricas para pagar as mensalidades. As noites eram longas, passadas em dormitórios barulhentos, com o cheiro de mofo e o som de colegas discutindo política. Foi em Coimbra que conhecera Francisco durante uma obra de restauração de um edifício histórico. Ele, alto e confiante, com cabelos castanhos ondulados e óculos de armação fina, supervisionava a construção, enquanto ela, estagiária, desenhava esboços sob a luz fraca de uma lâmpada de canteiro. Você tem um olhar único, Catarina. Vê beleza onde outros veem apenas pedras, dissera ele, com um sorriso que parecia iluminar a escuridão. O romance floresceu rápido. Jantares à luz de velas em tascas da ribeira, passeios pela ponte de Luís ao pôr do sol, quando o céu se incendiava em tom de laranja e vermelho, promessa de uma vida juntos seladas com beijos à beira do Douro. Casaram-se após um ano, em uma cerimônia elegante na igreja de São Francisco, com suas paredes douradas brilhando sob a luz dos vitrais e o rio como pano de fundo, serpenteando como um símbolo de eternidade fluida. Dona Amélia, mãe de Francisco, viúva de um construtor rico que deixará uma fortuna em imóveis, aprovara o casamento com reservas evidentes, os lábios apertados e uma linha fina durante o brinde. Ela é ambiciosa, Francisco. Cuidado com mulheres que querem subir rápido demais, sussurrara para o filho, pensando que Catarina não ouvia. Movida pelo amor e pelo desejo de estabilidade, Catarina ignorava os comentários velados, as críticas disfarçadas de conselhos maternais. Trabalhou incansavelmente ao lado de Francisco, ajudando a gerenciar projetos da firma, desenhando casas que equilibravam beleza e funcionalidade, acreditando que seu esforço conquistaria o respeito da sogra. Mas a aceitação nunca veio. Ela era sempre a menina do Minho, uma intrusa em um mundo de dinheiro antigo e alianças fechadas. A ferida mais profunda veio após o casamento, como uma faca cravada em silêncio, um aborto espontâneo 2 anos atrás, uma perda que a quebrou por dentro como um vitral estilhaçado por uma pedra. A gravidez fora uma surpresa luminosa, um raio de esperança em um casamento que já mostrava rachaduras sutis. Francisco passava noites fora, alegando reuniões de negócios, voltando com cheiro de uísque e um perfume floral que não era o dela. Quando sentiu as primeiras dores, no meio da noite, na casa dos sogros no Porto, o sangue quente manchando os lençóis brancos, correu para o hospital em Matosinhos. Francisco estava em uma viagem de trabalho, e Dona Amélia levará ao hospital com uma calma fria que agora parecia suspeita. O médico, com olhos cansados e voz monótona, dissera: complicações. Às vezes acontece. Estresse, talvez. Francisco, ao chegar horas depois, segurara sua mão, lágrimas nos olhos, mas suas palavras soavam vazias. Vamos tentar de novo, amor. Catarina atribuíra ao estresse, mas uma semente de dúvida foi plantada. Dias antes, Dona Amélia insistira que ela tomasse um chá calmante durante uma visita, um líquido amargo com um leve cheiro químico que a deixou nauseada por dias. É da nossa horta, bom para os nervos, dissera a sogra, com um sorriso que agora via como falso. A gravação mudará tudo. Dias após a descoberta, Catarina agiu com precisão cirúrgica, como se projetasse um edifício que não podia desabar. Instalou câmeras no apartamento, paredes brancas com quadros abstratos em tom de verde e azul, luz natural inundando a sala através de janelas amplas, e no escritório de Francisco, escondidas em vasos de plantas que contrastavam com a frieza dos móveis metálicos. Contratou um detetive particular, um homem chamado Vasco, com olhos cansados e cheiro de cigarro impregnado na roupa, que se reunia com ela em cafés escondidos na Baixa, onde o som de conversas abafava suas palavras. Vou cavar fundo, senhora Catarina. Mas prepare-se, famílias ricas como a do seu marido têm segredos que apodrecem, avisou ele, os dedos manchados de nicotina folheando um caderno de anotações.
Enquanto mantinha a rotina, beijos matinais com Francisco, sorrisos forçados em jantares familiares onde o vinho tinto brilhava como sangue nas taças de cristal, Catarina investigava. As provas surgiam como peças de um quebra-cabeça macabro. Francisco tinha uma amante, Inês, uma secretária da firma com cabelos ruivos e olhos ambiciosos, mas o segredo ia além. Ele e Dona Amélia desviavam a herança de Catarina, um fundo de 300 mil euros deixado pelos pais, para investimentos fraudulentos em projetos de construção, usados para lavar dinheiro de políticos corruptos ligados à Câmara Municipal. As contas offshore, mencionadas na gravação, estavam no Panamá, e Inês era intermediária, recebendo uma fatia dos lucros. A tensão social era um abismo intransponível. Catarina, filha de agricultores do Minho, contra a burguesia portuense, onde o dinheiro antigo comprava lealdade cega e silêncio cúmplice. As festas na casa de Dona Amélia, com seus lustres de cristal empregados de uniforme impecável, eram um teatro de máscaras. Sorrisos falsos, conversas sobre negócios enquanto olhares julgadores a reduziam à esposa da província. Você se adaptou bem, Catarina, mas nunca será uma de nós, dissera Dona Amélia uma vez, servindo o vinho com um sorriso que não alcançava os olhos. Catarina planejava sua vingança com a precisão de uma arquiteta, desenhando um projeto complexo. Cada linha traçada com cuidado, cada prova coletada como um tijolo em uma muralha de justiça. Mas a investigação trouxe mais. O acidente dos pais de Catarina não fora acidental. Vasco descobriu documentos antigos, escondidos em um cofre no escritório de Dona Amélia, que ligavam o acidente a um rival do pai de Francisco, um construtor que cobiçava as terras da família de Catarina no Minho, ricas em potencial imobiliário. Dona Amélia, com suas conexões, orquestrara a sabotagem do trator para herdar as terras, que agora pertenciam à firma. Francisco sabia e mantivera silêncio, talvez por lealdade à mãe, talvez por ganância. A revelação atingiu Catarina como um segundo luto, reacendendo a dor da perda dos pais e transformando sua raiva em uma chama controlada, mas ardente. A paranoia crescia como uma sombra viva. Em cada esquina, olhares de estranhos pareciam vigiá-la. No trabalho, colegas sussurravam quando ela passava, ou seria sua imaginação. Sonhos perturbadores a assolavam. Os pais, pálidos como fantasmas, apareciam à noite, apontando para o Douro, suas vozes sussurrando: a verdade te libertará, mas a que custo? O dilema moral a consumia nas noites insones, o rio lá fora refletindo luzes amarelas que dançavam como respostas evasivas. Perdoar Francisco ou destruí-lo? Vingar meus pais ou preservar o que resta do meu coração? A justiça me salvará ou me transformará neles, em traidores movidos por ganância? Meses se passaram em uma dança perigosa de aparências. Catarina fingia normalidade, sorrindo em eventos da firma onde políticos brindavam com vinho caro, enquanto coletava mais provas. Contratou uma hacker, uma jovem chamada Mariana, que trabalhava em um coworking em Alfama, para acessar e-mails criptografados de Francisco e Dona Amélia. As mensagens revelavam transferências milionárias, nome de políticos influentes e até ameaças heladas contra quem soubesse demais. Cada descoberta era um golpe, mas também um passo rumo à justiça. A tensão psicológica atingiu o ápice em uma noite de tempestade, quando Catarina, sozinha no apartamento, ouviu passos no corredor. O coração disparado, ela verificou as câmeras. Um homem desconhecido, com cicatrizes no rosto, rondava o prédio. Um capanga contratado por Dona Amélia, a paranoia fazia duvidar de tudo, até de si mesma. O clímax veio em uma festa na casa de Dona Amélia, uma mansão opulenta com vista para o Douro, onde lustres de cristal lançavam luzes fragmentadas como diamantes partidos. O salão estava cheio de convidados, empresários, políticos, a elite portuense, brindando sob o som de um piano ao fundo. Catarina, vestida com um vestido preto elegante, levantou-se após o jantar, o tablet na mão. Com uma calma glacial, reproduziu as gravações, a conversa no carro, e-mails hackeados, documentos que ligavam Dona Amélia ao acidente dos pais. O silêncio caiu como uma guilhotina. Francisco empalideceu, a taça de vinho caindo e se estilhaçando no chão de mármore, o líquido vermelho se espalhando como sangue. Dona Amélia negou com fúria. Mentiras. Você é uma louca obcecada. Mas os olhos dela traíam a culpa, tremendo como folhas ao vento. Louca, respondeu Catarina, a voz firme como aço.
mas carregada de dor. Vocês roubaram minha herança, meu futuro, meus pais. Mas eu não sou a vítima aqui. O twist veio como um raio. Catarina não era apenas uma esposa traída. Nos últimos meses, ela se infiltrara em uma rede de ativistas que investigava corrupção no setor imobiliário, usando seu casamento como disfarce para coletar provas contra a firma de Dona Amélia, que lavava dinheiro para políticos. Ela perdoou Francisco verbalmente, olhando nos olhos dele, vendo as lágrimas que não merecia derramar. Eu te perdoo, porque o ódio é um fardo pesado, mas a justiça não perdoa. Semanas antes, ela entregará as provas à polícia judiciária, negociando imunidade. Naquela noite, enquanto os convidados se dispersavam, sirenes cortaram o silêncio, luzes azuis e vermelhas piscando através das janelas amplas. Francisco e Dona Amélia foram detidos por fraude e lavagem de dinheiro. A firma foi confiscada por credores, as terras do Minho devolvidas a Catarina por ordem judicial. Ela partiu do porto, voltando ao Minho, onde comprou uma casa simples cercada por vinhas e campos verdes. Lá, começou a escrever um livro sobre sua jornada, cada palavra um tijolo na reconstrução de sua alma. O era uma paz frágil, mas poderosa. A força veio do perdão seletivo, deixando-os com a culpa como uma herança eterna, um veneno lento que os consumiria, enquanto Catarina florescia como uma árvore sob o sol minhoto.